Sessão solene em comemoração aos 130 anos de atividades do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nesta sessão solene, teremos a assinatura do termo de cooperação do GPS-MED, um termo de cooperação que será celebrado entre esta Corte e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Já registramos a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, acompanhado dos membros do Tribunal Pleno e da senhora representante do Ministério Público, promotora de Justiça Isabelita Garcia Rosas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração aos 130 anos de atividades do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Neste momento, desejo saudar as autoridades que compõem a mesa desta sessão solene. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, senhora juíza auxiliar da presidência e ouvidora do TSE, juíza de direito do Rio Grande do Norte, do Tribunal de Justiça, Larissa Almeida Nascimento, representando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin. O senhor procurador-geral adjunto do Estado do Rio Grande do Norte, José Duarte Santana, representando a senhora governadora do Estado, Maria de Fátima Bezerra. A senhora vereadora Nina Souza, representando a Câmara Municipal de Natal. O senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Edilson Nobre. Senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro. Senhora promotora de Justiça Isabelita Garcia Rosas, representando a senhora Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Elaine Teixeira. Senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Paulo Roberto Chaves Alves. Senhor defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Norte, Clístenes Micael de Lima Gadelha. Senhor diretor do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira. Senhor procurador-geral do município de Natal, Fernando de Sá Benevides, representando o prefeito desta cidade. O senhor presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juiz de direito Andreu Alexandro Nobre Marques. Também registramos a presença da senhora advogada, vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, Lidiana Dias. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a proclamação do hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda de Música da Aeronáutica, sob a regência do capitão Marques.
Assistiremos agora à apresentação de um documentário produzido pela Secretaria de Comunicação Social deste Tribunal de Justiça acerca da atuação centenária da Egrégia Corte de Justiça Potiguar ao longo dos seus exitosos 130 anos de atividades judicantes. Há 130 anos, nascia o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O papel amarelo guarda o ano histórico, 1892. De lá para cá, o tribunal mudou de endereço algumas vezes. Em 130 anos, o TJRN participou de grandes acontecimentos. Resolveu inúmeros conflitos. Aplicou o direito e distribuiu justiça diariamente. Foi palco de pioneirismos. E evoluiu no planejamento e na gestão das ações do Judiciário. Conquistou o reconhecimento do trabalho feito com seriedade e eficiência. O TJRN enfrentou desafios, superou dificuldades e segue firme porque conta com você, magistrado, servidor, colaborador. Juntos, miramos um futuro de sonhos e esperança. Tendo em mente a lembrança do que fomos, construímos o que seremos. Sempre gente, servindo gente, todos os dias, a toda hora, em qualquer lugar. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Há 130 anos, feito por gente, servindo gente. Senhoras e senhores, registramos nesta sessão solene a presença dos desembargadores Amaury Moura Sobrinho, decano desta corte, desembargador Cláudio Santos, desembargador Expedito Ferreira, desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, através da juíza convocada, juíza Ana Cláudia Lemos, desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Amilcar Maia, ouvidor-geral de Justiça, desembargador Dilermando Mota, corregedor-geral de Justiça, desembargador Virgílio Macedo, diretor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, desembargadora Zeneide Bezerra, vice-presidente desta corte, desembargador Ibanez Monteiro,
desembargador Glauber Rego, desembargador Gilson Barbosa, presidente do TRE do Rio Grande do Norte, desembargador Cornélio Alves, do juiz de direito convocado Eduardo Pinheiro. Também queremos registrar a presença da juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Patrícia Gondim Moreira Pereira, juiz auxiliar desta corte, João Afonso Moraes por Deus, juiz auxiliar desta presidência do Tribunal de Justiça, Bruno Lacerda Bezerra Fernandes, secretário-geral Lindolfo Neto de Oliveira Salles. Também registramos a presença do professor Eric Wilson Pereira, do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, representando o magnífico reitor, professor José Daniel Diniz Melo, do professor Dr. Francisco Valadares Filho, diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, representando a magnífica reitora da UERN, professora doutora Cecília Raquel Maia Leite. Senhoras e senhores, faremos neste momento o lançamento do edital da regulamentação do Prêmio Equidade de Gênero, Socorro Pinto, instituído pela Portaria 01 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e para destacar a importância da referida premiação, convidamos a senhora vice-presidente desta Corte e presidente do Comitê de Valorização Feminina do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Boa tarde a todos. Falo pelo Comitê do nosso Tribunal de Justiça. Por que um prêmio de equidade de gênero no Judiciário Potiguar? Excelentíssimos senhores, colegas, autoridades presentes, servidores, magistrados, aos quais quero saudar em nome de Dona Lucineide, nossa Dona Lu, nossa ex-colaboradora e merecidamente agora aposentada, que trabalhou conosco lá quando eu era corregedora e que, em sua simplicidade, cumpria rigorosamente sua jornada tripla de trabalho. 2 expedientes, uma família e, nessa, uma filha especial, a quem se dedicava com compromisso e muito amor. Não bastasse essa rotina, mesmo com a sua jornada cansativa de auxiliar de serviços gerais, nos intervalos, sentava-se naquela mesinha improvisada e devorava livros. Quando assim não estava, tentava alfabetizar o colega que mal assinava o nome. São muitas, caríssimos colegas, senhores todos que estão nessa sala, são muitas donas Luz, que para se igualar ao gênero masculino e se manter no mercado de trabalho, estudar ou se profissionalizar, se desdobram em suas múltiplas tarefas. Dona de casa, mães, esposas, estudantes. E o pior, na maioria das vezes, além de fazer, tem que provar que são capazes de fazer. E pior, em muitas e muitas vezes, executam a tarefa, mas quem assina é o seu colega do gênero masculino. Ou, quando galgam seus espaços, o mérito é visto por alguns por outros atributos, se não pela competência. No Judiciário Potiguar, que beleza o Judiciário Potiguar! As mulheres galgaram espaços e são protagonistas de mudanças históricas, mas temos ainda muito a fazer. A quantidade já é quase igualitária. Somos 234 magistrados e desse quantitativo, 45,3% são juízas. 48,8% dos servidores são do sexo feminino. E se falarmos em comissionados e servidores cedidos, somos maioria. No segundo grau, por todo um processo histórico, atualmente sou eu a única desembargadora. Portanto, mesmo com essas lacunas de representatividade, as conquistas foram muitas num poder que, durante décadas, ela era celeiro de um único gênero.
Em termos de qualidade, não temos dúvida do quanto contribuímos diariamente na concepção de um judiciário mais equitativo. No entanto, as desigualdades históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais a que as mulheres estão e estiveram sujeitas desde a estruturação do Estado, ainda são presentes, mesmo nesse cotidiano de quase igual. Como dizia Roberto Carlos, em uma de suas lindas canções, quase também é mais um detalhe. E precisamos, enquanto judiciário, enquanto comitê de valorização dessa mulher, adotar uma postura ativa de reconhecimento, perfilar um caminho que combata as discriminações, construindo uma inter-relação das autonomias. Muito falamos da igualdade de gênero, que exige que, numa sociedade, homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. A igualdade, baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres, estamos quase lá. Mas queremos, além da igualdade, queremos sim a equidade. Queremos que todos, colegas, gestores, todos reconheçam que não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. Parimos, amamentamos, levamos filhos para o médico, é verdade, mas os papais também o fazem, ou deveriam fazê-lo, pois estudamos e nos capacitamos, e somos homens e mulheres capazes de produzir com qualidade, e muitas vezes nos é negada essa oportunidade de produção por nos colocarem como únicas responsáveis pela família, pela casa. Sofremos violência econômica, ganhamos em maioria menos que os homens. Sofremos violência social, ela não vai dar conta porque tem um filho, porque vai engravidar. Violência dos parceiros, não importa se a mulher trabalha fora, a casa, os filhos, são de sua responsabilidade. Sofremos violência patrimonial nas varas de família, o que mais escutamos é: ela nunca trabalhou, os bens são meus. Estamos tentando restabelecer o contato com a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Senhoras e senhores, devido a alguns ajustes técnicos, temos que dar andamento. Pois não, só cerimonial. Desembargadora, fique à vontade. A senhora pode já dar prosseguimento ao desenvolvimento? Pois não. Enquanto... Eu falava, portanto, na violência sofrida pelas mulheres em qualquer momento. E faltava somente a violência psicológica, que se refere a ameaças, constrangimentos, humilhações, chantagem, violência sexual também, ou seja, de todo tipo. Portanto, senhores e senhoras, o primeiro prêmio de equidade feminina, Maria do Socorro Pinto de Oliveira, traz a proposta de escutar todos com suas propostas e ideias que possam contribuir na concepção e implantação de políticas administrativas no âmbito do Judiciário Potiguar e nos ajude, assim, a continuar a escrever outros capítulos dessa história de luta por uma sociedade mais justa. Esse prêmio traz em seu nome, como já dito pelo nosso cerimonial, uma homenagem a essa cearense, que por aqui chegou em 1989 e que prematuramente nos deixou sem ter deixado, pois seu legado em defesa da mulher são sementes que brotam em cada uma de nós que continuamos sua luta. Todos nós sabemos, senhores e senhoras, o quanto essa mulher, que não tinha rede de ajuda às mulheres, ela levava para dentro da sua casa mulheres e filhos destas, para ajudá-las naquele momento tão
tão horrível a que ela estava passando. Aos seus filhos, portanto, aqui presentes, e aqui representando toda a sua família, Rochelle Pinto e Halisson, quero dizer de minha admiração, de nossa admiração e respeito eternos por essa colega que só engrandeceu a magistratura. Se orgulhem muito do legado que ela deixou. Ao nosso presidente, meu colega desembargador Vivaldo Pinheiro, meu agradecimento em nome do Comitê de Valorização das Mulheres no Judiciário, e que todas as mulheres deste judiciário possam abraçar essa luta conosco. A todos os servidores e magistrados, nossa gratidão por suas participações. Se inscrevam, enviem seus artigos, contribuam com a nossa luta e, como dizia a atriz Emma Watson, acreditem. Não é que garotas sejam melhores que garotos, ou o contrário. É só que todos merecem as mesmas chances. Obrigada a todos. E desculpe, faltou energia no momento que eu estava falando. Ok, portanto, tivemos um probleminha de transmissão com a internet da desembargadora Zeneide, mas, enfim, tudo ok. Senhoras e senhores, teremos agora a assinatura do termo de cooperação do GPS-MED, um termo de cooperação técnica que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Saúde Pública deste estado, com o objetivo de disponibilizar informações georreferenciadas com indicadores sobre as demandas judiciais de saúde pública junto ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, em especial aquelas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos por meio eletrônico acessível à CESAP. Antes da posição das assinaturas, assistiremos a um vídeo explicativo acerca da importância desta parceria. Quantas vezes uma prefeitura ou o Estado foi surpreendido por um bloqueio judicial em suas contas para cobrir despesas médicas, comprar medicamentos ou custear o tratamento de um cidadão que precisa de atendimento do SUS? O direito do paciente frequentemente se sobrepõe ao planejamento e à política pública de saúde traçada pelo gestor, o que causa transtornos no dia a dia da gestão. Mas nem tudo precisa ser um sobressalto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desenvolveu uma ferramenta para contribuir com o gerenciamento e o planejamento dos recursos da saúde. GPS-MED é um sistema que vai gerar dados sobre o perfil dos pacientes que mais necessitam do SUS, onde estão, quais são suas demandas, o que mais pedem do judiciário, se medicamentos, insumos ou tratamentos. Esses são dados úteis para indicar ao ente público o que é preciso ter em estoque, qual profissional deve atuar e onde trabalhar. Um conjunto de dados que deve contribuir para uma atuação estratégica das secretarias de saúde, reduzindo imprevistos no orçamento público. GPS-MED, a ferramenta que veio para facilitar o seu planejamento. Assinam neste momento, pelo Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Pinheiro e pela Secretaria de Saúde, representada aqui pelo secretário de Gestão e Planejamento da CESAP, Elan Ferreira de Miranda. Queremos destacar a presença da Secretaria Judiciária, através da sua secretária Valteíse Gomes Barbosa, da secretária de Administração Maria Cecília Bussoni, secretário de Orçamento e Finanças Paulo Célio Pinto Machado, nosso secretário de Tecnologia da Informação, Gerânio Gomes da Silva, da secretária de Gestão Estratégica, Maristela Rodrigues de Queiroz Freire. Também destacamos a presença da secretária Andréa Ramos da Silva Holanda Leite, secretária de Comunicação Social, de Francisco Nascimento Souza, o secretário de Controle Interno, e de José Francisco Pereira Júnior, nosso chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Coronel PM.
Declaro firmado o referido termo de cooperação. Convido o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juiz de direito, doutor Andreu Nobre Marques, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, em nome de quem cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Uma boa tarde a todos que assistem essa sessão solene. A história do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é motivo de orgulho para todos os potiguares, magistrados ou não. Trata-se de páginas já escritas por todos aqueles que fizeram ou ainda fazem parte da instituição, da qual tive a honra de participar como juiz convocado no ano de 2014. Gostaria, então, nessa ocasião, de falar do que esperamos do Poder Judiciário no futuro, da história que ainda está por ser escrita, da qual poderemos ser artífices. Nessa toada, diria que aspiramos ao Poder Judiciário cada vez mais sintonizado com os anseios do povo potiguar, participando ativamente da vida comunitária em cada um dos rincões do estado do Rio Grande do Norte. Um Poder Judiciário que siga altivo e sobranceiro, jamais se vergando aos interesses dos poderosos quando dissociados do verdadeiro direito e da justiça. Um Poder Judiciário em que se valoriza a atuação de todos, magistrados e servidores, pois ninguém é capaz de fazer nada sozinho. E todo bom trabalho é fruto da cooperação de muitas mãos e mentes. Um Poder Judiciário cada vez mais democrático, onde todos os seus membros possam participar da eleição de seus dirigentes, a fim de que a gestão possa ser desempenhada por aqueles que ostentem as melhores credenciais e habilidades. Um Poder Judiciário cada vez mais capacitado, com número de integrantes suficiente, seja em primeiro, seja em segundo grau, para que cada causa sujeita a julgamento possa ter a atenção, discussão e deliberação merecidas, permitindo o alcance dos anseios da almejada justiça. Amar-ne assim, ao mesmo tempo em que renda homenagem ao rico legado de nossa instituição, mais que centenária, parabenizando todos os seus integrantes de ontem e de hoje, e reafirma o compromisso de continuar atuando em prol do aprimoramento do Poder Judiciário norte-riograndense, auxiliando a escrever as próximas páginas de nossa riquíssima história. Viva o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Convido para fazer uso da palavra a senhora vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutora Lidiana Dias. Senhor presidente, pode seguir com o roteiro. Concedo a palavra à representante do Ministério Público, promotora de Justiça Isabelita Garcia Rosas. Excelentíssimo senhor, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, desembargador Vivaldo Otávio Pinheiro, em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes e convidados. É com grande honra e muita satisfação que o Ministério Público do Rio Grande do Norte se associa à celebração dos 130 anos de existência do Tribunal de Justiça deste Estado. A história da sociedade é também feita da história de suas instituições. As datas comemorativas, além de festivas, são celebradas porque carregam um importante contexto histórico e cultural de cada uma dessas entidades. Não há dúvida de que foram muitos os que contribuíram com seu trabalho, competência e conhecimento para o engrandecimento do Poder Judiciário deste Estado, uma instituição sempre vigilante ao cumprimento de suas funções, deveres e responsabilidades. A somatória, ao longo desses anos, dos relevantes serviços prestados em prol da sociedade, refletem na imagem de respeito e reconhecimento da Justiça Potiguar. 130 anos não é um largo tempo, em termos de história, porém foram decisivos para o aperfeiçoamento do conhecimento jurídico e fortalecimento da moral dessa honrosa instituição.
O Poder Judiciário contemporâneo é um agente transformador do direito, porque o ideal de justiça sofre modificações de acordo com a conjuntura histórica, social e econômica, devendo estar conectado aos valores e necessidades sociais. Não basta, portanto, como afirma a professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, abre aspas, que ele seja um grande conhecedor do direito. É preciso que ele participe ativamente da sociedade em transformação, na qual exerce seu papel político. Deve ser integrador das leis e não escravo destes. Estar comprometido com a justiça material e não com a lei formal. Sua ligação maior é com a justiça. Não é por acaso que esta casa se chama Tribunal de Justiça e não Tribunal das Leis. Fecha aspas. Nesse contexto, o mais importante papel do judiciário consiste em velar pelas liberdades públicas, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação das instituições democráticas e pelos valores de dignidade e justiça social, em observância aos preceitos constitucionais dos quais é guardião. Que os anos vindouros continuem registrando o cumprimento dessa honrosa missão institucional e social do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu cumprimento o desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, agradecendo o honroso convite para participar desta sessão solene de celebração dos 130 anos de história dessa corte, onde iniciei meus primeiros passos na profissão de advogado. Eu cumprimento também a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente desse tribunal, desembargador Dilermando Mota, corregedor de justiça, nas pessoas dos quais eu estendo o meu cordial abraço a todos os demais membros desta corte. Também deixo o meu afetuoso e carinhoso abraço ao desembargador aposentado Deusdete Maia e rendo minha carinhosa homenagem aos saudosos desembargadores Francisco Lima, Janirito Moura, cuja presença é hoje representada pelo seu filho, desembargador Amaury Moura, decano desta corte. Do legado por eles deixado, guardo na memória a atuação profícua que tiveram no âmbito da justiça do Rio Grande do Norte. Do mesmo modo, deixo minha lembrança calorosa aos familiares dos magistrados Sábato Barbosa da Andréia e Galdino Bisneto dos Santos Lima, que marcaram o êxito da trajetória de suas vidas profissionais no âmbito desta corte. A história do povo norte-riograndense é enriquecida pela Justiça do Estado. Nesses 130 anos de existência, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sempre esteve próximo aos anseios da população potiguar. Assim, compreende suas preocupações, sabe de seus conflitos, conhece suas necessidades e desafios. No caminhar da evolução da sociedade norte-riograndense, esse tribunal acompanha passo a passo sua gente, luta suas batalhas, persegue seus objetivos, alimenta sua esperança e, na renovação cotidiana de suas energias, persiste no objetivo de entregar o direito e a justiça. É essa a missão da magistratura, ser instrumento de verdade, ser luz para o oprimido, ser força para os fracos, ser a voz dos vulneráveis.
e conquanto esteja longe, minha alma nordestina também se compadece com a labuta diária do povo de minha terra. E da poesia do cearense Braulio Bessa, eu peço licença para reproduzir a seguinte certeza: quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, cabe-me registrar neste momento o agradecimento por todo o empenho, a dedicação e a persistência da Justiça do Estado em prol da comunidade local. E nesse ensejo, parabenizo a profícua atuação desta Corte em seus 30 anos de caminhada com o povo potiguar. Parabéns, presidente Vivaldo. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Parabéns ao povo potiguar. Muito obrigado. Houve falha na comunicação, no momento em que, se não me engano, a ilustre representante da OAB estava falando. Então, retorna a palavra à Sua Excelência. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso presidente, Auro Medeiros, que agradeço o convite à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, para participar deste momento de júbilo do Egrégio Tribunal de Justiça Potiguar. E, por que não dizer, de todo o Estado do Rio Grande do Norte, comemorando assim 130 anos da implementação do Poder Judiciário Potiguar. Senhor presidente Vivaldo Pinheiro, celebramos, portanto, o progresso da sociedade, das instituições, do poder público e de todos nós. Pautas importantes para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e solidária passaram e passam pelo crivo deste tribunal. E é por isso, e com a ciência de que nenhuma história é escrita por uma única mão, é que a OAB se congratula com todos que contribuíram e que ainda haverão de contribuir para a prestação indispensável dos trabalhos desta Corte de Justiça. Peço permissão para, através da desembargadora Zeneide Bezerra, vice-presidente deste tribunal, única mulher atualmente desembargadora desta Corte, após a conclusão honrosa dos trabalhos da desembargadora Judite Nunes, para saudar todas as advogadas, jurisdicionadas, serventuárias de justiça, juízas, promotoras, procuradoras, defensoras públicas, enfim, todas as mulheres, que juntamente conosco têm a responsabilidade de continuar a construção de uma sociedade mais igualitária, a começar pelos espaços de decisão. E o faremos, guiando-nos sempre pelas palavras de Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Por fim, em nome dos nossos atuais representantes do Quinto Constitucional, desembargador Glauber Rego e desembargador Cláudio Santos, agradeço, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, todo o diálogo institucional que tem favorecido o aperfeiçoamento das finalidades das nossas entidades. Renovando, pois, o nosso compromisso com a colaboração da superação dos desafios necessários à nossa época, bem como os que ainda virão. E como hoje, o sentimento é de alegria, gratidão e esperança, nos somamos a todos e todas que participam desta cerimônia para desejar vida longa ao nosso Tribunal de Justiça. Discernimento, coragem e determinação para juntos e juntas continuarmos a escrever a história desta Corte, que certamente coincide com a evolução de valores tão caros à nossa sociedade: igualdade, justiça e solidariedade.
Muito obrigada. Pedindo desculpas a todos pelas falhas na comunicação, que muitas vezes se torna normal em sessões por videoconferência, quero cumprimentar a todas as autoridades que compõem a mesa, na pessoa do ministro Emanuel Pereira, e as demais autoridades civis e militares presentes e já nominadas pelo cerimonial, na pessoa do doutor Procurador-Geral Adjunto, doutor José Duarte Santana, aqui representando a excelentíssima senhora governadora do Estado. Cumprimento os colegas desembargadores, magistrados, magistradas, servidores e servidoras, senhoras e senhores. Talvez alguém acredite ser perfeitamente dispensável assinalar que hoje é um momento histórico. Mas cada dia que passa, escrevemos uma página de uma trajetória única. Por isso, considero ser este um registro indelével. Vivemos um momento marcante que deve ser pontuado. O dia 1º de julho de 2022 é uma data que deve ser registrada no calendário com todas as suas características. Mais adiante, nós que seremos a história. O dia em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte completou 130 anos, será lembrado no contexto em que o mundo atravessara uma pandemia, que impunha limitações sanitárias e deixara seu registro inesquecível. Mas também que nos guiara para outro horizonte. As transformações ditadas pelo vírus nos ensinaram a fazer o que estamos fazendo agora: desafiar o espaço e o tempo com a tecnologia. O Judiciário Potiguar caminha passos largos na direção da modernidade e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Continuamos trabalhando para que possamos servir sempre de referencial positivo no judiciário brasileiro, mas em especial para que possamos ser vistos positivamente pelo cidadão que busca os nossos serviços. O judiciário vem aprendendo diariamente que o servir à distância não significa o afastamento das causas que afligem o cotidiano social. A nossa instituição centenária envida todos os esforços para se manter na proa da evolução e estar lado a lado com a sociedade no momento da crise sanitária. O espírito vanguardista moveu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desde o seu nascedor. Lá em 1892, o então Superior Tribunal de Justiça, como era chamado à época o nosso tribunal, brotou um sonho republicano e assim rompeu crises de liberdade, enfrentou ditaduras e viu prevalecer o Estado democrático de direito. No momento atual difícil em que vivemos, o Estado democrático de direito não mais aceita uma postura omissiva e passiva do judiciário. Este deixou de ser um poder distanciado da realidade social para tornar-se um efetivo partícipe da construção dos destinos da sociedade, sendo também responsável pelo bem da coletividade. A prestação jurisdicional deve ser exercida como instrumento de pacificação social e afirmação da cidadania, o que é facilmente verificado quando da ocorrência de sua aplicação célere e justa, consubstanciando-se, desta forma, como um forte instrumento a serviço da população. Esta, sim, é a razão fundamental da existência do Poder Judiciário. Registro com satisfação e por dever de justiça que para chegarmos onde chegamos, é preciso reverenciar mentes iluminadas que pavimentaram a estrada que nos trouxe até os dias atuais. Nossos antepassados, como os magistrados Olímpio Vital, Jerônimo Câmara, Seabra Fagundes e Floriano Cavalcante,
juristas que nos inspiram até hoje. Em respeito à memória do Judiciário Potiguar, quero agradecer e parabenizar a cada membro desta Corte, às magistradas e magistrados, aos servidores e servidoras, aos colaboradores que contribuem com seu trabalho para a construção da história desta instituição democrática, que busca mais do que justiça, trabalha diuturnamente para edificar uma sociedade livre e harmônica em suas diferenças. Agradeço as palavras gentis do ministro Emanuel Pereira, do doutor Andreu Nobre Marques, presidente da Associação dos Magistrados, da doutora Lidiana Dias, vice-presidente da OAB, e da doutora Isabelita Garcia Rosas, promotora de Justiça, e representando a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso. Rogando a Deus que nos abençoe e proteja, agradeço a presença de todos que celebram conosco este marco. Muito obrigado. Queremos registrar como fator de brilhantismo a presença dos juízes auxiliares da vice-presidência, Rádia Rayane e Fábio Ataíde. Senhoras e senhores, teremos dois grandes momentos que encerrarão esta sessão solene de comemoração e homenagens à nossa corte. O primeiro será a declamação do poema 130 anos, pela poetisa pauferrense, de apenas 13 anos de idade, Quitéria Jales Teixeira, a quem agradecemos pela homenagem. Oi, meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Quitéria, sou poetisa aqui da cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, e é um prazer participar desse lindo evento dos 130 anos do Tribunal de Justiça. Bom, eu fiz uma poesia especialmente para esse dia e espero que todos vocês gostem. Na poesia diz assim: hoje eu vim aqui falar de algo muito importante, do Tribunal de Justiça, que tem olhar interessante sobre o que o povo vê de tudo que estamos diante. O começo dessa história é do início da colonização, com o pioneirismo português que veio com vastidão para explorar nosso estado e a nossa pequena região. Para ser mais organizado a administração de terras e para os franceses não tocarem nem um pedaço delas, os portugueses precisaram criar algo para proteger elas. Em 1892, o judiciário entra na sociedade, mas com um processo muito lento, e para dar continuidade tinha que acionar o tribunal, que Portugal tinha responsabilidade. Depois, a família real chega e muda toda a situação. Melhorando o processo, começaram a anunciação de cargos muito importantes para ajudar a população. 5 desembargadores com apenas um potiguar. Começaram em 1º de julho. Palácio Potengi, o lugar, ajudou muitas pessoas a seus problemas solucionar. Ao longo de muitos anos, o tribunal foi se aprimorando, passando por várias ruas e trabalhos foi realizando, e na rua 7 de setembro o tribunal acabou ficando. Até chegar nos dias de hoje, muito trabalho foi realizado. Além de mudar o local, muito nome foi mudado, até chegar ao Tribunal de Justiça, que em 47 foi originado. Muitos nomes nessa história desse tribunal ficaram. São tantos todos os nomes que marcas na história deixaram, para lembrarmos sempre deles e da força que eles passaram. Se citasse aqui nos versos, não caberia nem a metade de tanta pessoa repleta de amor e honestidade, e elas deixaram marcas, transbordando sua verdade. No ano de 96, a primeira mulher chegou, e sendo desembargadora, a inovação deixou para a entrada de tantas outras que ela nunca imaginou. Muitos projetos vieram para melhorar a atuação. Depois do trabalho árduo e de anos de invenção, o tribunal chegou até hoje para comemorar a exaltação.
130 anos de muito esforço e carinho, sempre buscando força para seguir o melhor caminho, incentivando a população, deixando na vida um pergaminho de igualdade para a futura geração, de paz e muito respeito entre a população, de justiça e amor e de muita solução. É tão grande essa história e linda de se escutar, cada palavra repleta de poesia no meu linguajar. Eu agradeço o convite e pela honra de declamar. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau. São muitas as homenagens. Agora faremos a apresentação da música composta pelo primeiro sargento PM Walter Cleison e o servidor do TRE, João Quering, para os 130 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Aos atores, o nosso agradecimento em nome de toda a Corte. Venho aqui te contar com amor como foi o começo da história. Pedro Velho era governador, está gravado na nossa memória. Venho aqui te contar com amor como foi o começo da história. Pedro Velho era governador, está gravado na nossa memória. Assim que a República começou a despontar, a lei de número 12 passa a vigorar. Com 5 juristas a nossa justiça nasceu. O Superior Tribunal no RN se ergueu. No contexto dessa história que estou a cantar, a instalação do TJ por vezes mudou. No Palácio do Potengi o tribunal já funcionou. Até no Solar Bela Vista o TJ atuou. Homens e mulheres na missão de judicar mais um século de história. Grandes desafios com amor no coração, é a arte de julgar. Homens e mulheres na missão de judicar mais um século de história. Grandes desafios com amor no coração, é a arte de julgar. Venho aqui te contar com amor como foi o começo da história. Pedro Velho era governador, está gravado na nossa memória. Venho aqui te contar com amor como foi o começo da história. Pedro Velho era governador, está gravado na nossa memória. Assim que a República começou a despontar, a lei de número 12 passa a vigorar. Com 5 juristas a nossa justiça nasceu. O Superior Tribunal no RN se ergueu. No contexto dessa história que estou a cantar, a instalação do TJ por vezes mudou. No Palácio do Potengi o tribunal já funcionou. Até no Solar Bela Vista o TJ atuou. Homens e mulheres na missão de judicar mais um século de história. Grandes desafios com amor no coração, é a arte de julgar. Homens e mulheres na missão de judicar mais um século de história. Grandes desafios com amor no coração, é a arte de julgar. Homens e mulheres na missão de judicar mais um século de história. Grandes desafios com amor no coração, é a arte de julgar. Autoridades presentes, colegas desembargadores, senhoras e senhores, quero agradecer penhoradamente a presença de todos, parabenizar aos artistas que prestigiaram o aniversário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e declarar encerrada a sessão solene em homenagem aos 130 anos do Tribunal de Justiça. Muito obrigado a todos.